Então você é contra as empresas multinacionais? Não, não sou nada contra as empresas multinacionais. Quer dizer, o que eu sou contra é o déficit em conta corrente. Quer dizer, eu acho uma coisa absolutamente absurda que só se fale em déficit público e nunca se fale em déficit em conta corrente. O senhor podia explicar a diferença para nós? Isso é, o déficit público é o déficit das contas do Estado. Isso. É tudo que o Estado recebe, não é, de impostos, basicamente, menos tudo que o Estado gasta, seja em consumo, seja em investimento. E haverá déficit quando ele gasta mais do que recebe. Isso, exatamente. Isso é. E sobre esse assunto, realmente é preciso que haja responsabilidade fiscal. Mas esse déficit, em certos casos, você pode incorrer nele deliberadamente. É quando você tem uma recessão. E então você faz um déficit contracíclico. Contracíclico. Isso é Keynes. Né? É a política keynesiana clássica. Isso. Agora, o déficit em conta corrente é a conta do Brasil, é a conta do país, não é a conta do Estado. E é tudo que o Brasil exporta, menos tudo que o Brasil importa de bens e serviços. Serviços inclusive, porque tem a balança comercial, Isso. mas a balança comercial não inclui serviços. Então, o déficit conta corrente, a conta corrente é quase igual à conta comercial, só que é mais importante e melhor porque tem os serviços também. Isso. Nos duas não entra os movimentos de capital. Então, você não deve ter um déficit em conta corrente, porque quando você tem um déficit em conta corrente, o que acontece? Estão entrando mais capitais. Eu já falei sobre isso. Sim. Então, o câmbio se aprecia e as indústrias que usam melhor tecnologia param. Aí alguns anos depois, em 2008, eu cheguei à teoria da doença holandesa. Então, o que é a doença holandesa primeiro? É relativamente fácil explicar. Não é? É uma sobreapreciação, uma apreciação da taxa de câmbio no longo prazo, da taxa de câmbio que interessa à indústria. Aí tem que separar a indústria e as commodities. Porque esse país é exportador de commodities e especialmente quando há um boom de commodities, ou quando você tem um produto como o petróleo ou o diamante, que o custo de produção é muito barato, então que você pode exportar a uma taxa de câmbio muito mais apreciada, quer dizer, do que a taxa de câmbio que é necessária para que as indústrias que usam melhor tecnologia sejam competitivas. A diferença entre essas duas taxas é a doença holandesa. Eu dou um exemplo. Não é? Hoje no Brasil não há doença holandesa, porque no Brasil o preço das commodities está baixo. A taxa de câmbio está em 5,50 e o nosso cálculo da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, aquela que é necessária para a indústria, é 2,63. A última é 5,63. Está ali. Está ali. Ou seja, torna a indústria competitiva na exportação de produtos industriais. Está competitiva, não tem problema. Nós não temos problema de doença holandesa, nós só temos problema de déficit em conta corrente aqui, em relação ao câmbio. Agora, suponha que volte a haver um boom de commodities, e de tempo em tempo vem. Quer dizer, o que vai acontecer? O preço das commodities, ou seja, sobe. Minerais, comida, grãos, sobe. Isso, sobe. Aí, então, a taxa de câmbio baixa, digamos, para 4,50. Começa a entrar dólar e aí cai o preço do dólar e valoriza o real. Começa a entrar dólar, mas não é só isso. É porque, para as empresas de commodities, digamos, uma taxa de câmbio de 4,70, 4,50, acho que é um pouco, é suficiente. Né? Então, quer dizer, é isso que eles querem. Né? E é isso e dada a oferta e a procura, a taxa de câmbio naturalmente vai
para esse nível de 4,70. E aí, então, você tem uma doença holandesa que é 5,60 menos 4,70, tem 90 centavos de doença holandesa. Se fosse 5, o equilíbrio seria 60 centavos de doença holandesa. Que é um dissenso entre diferentes setores produtivos. Quer dizer, então, você precisa neutralizar a sua doença holandesa. E uma pergunta que é muito interessante é a seguinte. Bom, mas o Brasil sempre teve doença holandesa. E, no entanto, entre 1930 e 1980, cresceu extraordinariamente. Como é que você explica isso? Eu explico. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir do começo do século XX, passou a exportar petróleo, cujo custo para eles era muito barato. Quer dizer, isso teria inviabilizado a indústria americana. Como é que foi neutralizada a doença holandesa nos dois países? Com tarifas aduaneiras elevadas. Elas não apenas protegiam o país contra a indústria, com o argumento da indústria infante, mas, muito mais importante que isso, neutralizava a doença holandesa. Então, porque aquelas tarifas, né, compensavam a distinção. Exatamente. Do que o câmbio representava para um ou para outro setor. Então, é como se... Porque você precisa, quando você tem a doença holandesa, você precisa de duas taxas de câmbio. A taxa de câmbio das commodities e a taxa de câmbio da indústria. Que é compensada pela tarifa. Exatamente. Então, o que aconteceu com o Brasil? Quando chegou em 1990, o Brasil abriu a sua economia. As tarifas aduaneiras brasileiras, naquela época, eram 45%. Nós estamos falando do governo Collor. Governo Collor, quer dizer. O governo das carroças. Mas isso desde isso está há muito tempo que era. Né? Mas e os subsídios à exportação de commodities, que era a forma de neutralizar a doença holandesa para efeito de exportação, era também 45%. Um negócio muito alto. As tarifas foram reduzidas de 45 para 12 e os subsídios foram zerados. Resultado, a indústria brasileira quebrou. Entrou num processo de desmantelamento muito violento, né? E até hoje está assim. Quer dizer, você tem a taxa de câmbio, a indústria brasileira representava nos anos 80 25% do PIB. Hoje representa 10%. Isso. Quer dizer, a participação das exportações de manufaturados na exportação total, que em 1990 era de 66%, baixou para 30%, um pouco menos de 30%. Isso é o liberalismo econômico. Isso é o desastre. Né? É por isso que o Brasil está quase estagnado, né, há 40 anos. Professor, como é que faz para proteger essa indústria sem incorrer no protecionismo, no compadrio, naqueles que acabam se aproveitando de benesses do Estado? Só para usar um exemplo que até é meio caricato, mas que andou frequentando a imprensa, né? Agora, nesse negócio da taxação de Shein, não sei o que se chamou taxação das blusinhas, né? E alguém disse, tem um empresariado aí que está querendo essa taxação, mas quando vai viajar para o exterior, né? Sabe quanto pode gastar no exterior, sabe quanto pode gastar no free shop, e aí acha tudo muito normal, né? Ele está querendo que o pobre pague o imposto sobre a tal da blusinha. Como é que se faz para proteger essa indústria sem incorrer nesse protecionismo vicioso, sem incorrer naquilo que acabou virando uma caricatura no Brasil, que era a tal da lei da informática, né? Que, enfim, que atrasou, isso acho que está documentado, a menos que haja um outro juízo seu, e eu estou disposto a ouvir, mas atrasou o desenvolvimento da informática no Brasil, porque sem dúvida,
conseguiram aqui subsídios, garantias, etc., para fazer computadores com a devida vênia de Zerda, né? Para a gente não perder a monetização. Fizeram computadores muito ruins, atrasados, né? Enquanto, né, os nossos tubarões saíam, iam viajar para o exterior, levavam as suas... Né? Eu mesmo conheci alguns, né? Era uma vida nababesca, né? Como é que conseguimos fazer as duas coisas? E ainda mais recentemente, professor, Sim. Em situações como a de desoneração de folha, as situações em que há privilégios para setores industriais. Aí é pura sem vergonhice. E todos são reacionários. E neoliberais. Reacionários, neoliberais, e ainda dizem assim: esse Haddad não dá. Não dá. Um setor industrial recebe um benefício que paga menos imposto, e aí quando a gente vê, aquilo não repercute no preço do produto, mas é lucro no bolso do empresário. Como faz para convolar? Eu vou responder. Vocês sabem que hoje no rádio eu tirei o sarrinho porque o Brasil bateu um recorde de arrecadação. E bateu um recorde de arrecadação porque se deveu a PIS/COFINS de combustíveis, taxação de super ricos, offshore, teve um monte de coisa. Eu disse assim, e tem um monte de pobre que está chamando a Haddad de taxade porque está muito comovido. Que os ricos estão pagando mais imposto. Tendo de pagar imposto. Eu disse, eu também fico chorando aqui, os super ricos. Eu falo, meu Deus, mas que coisa triste. Então, mas eu tenho uma resposta... Como é que não vira privilégio? Eu tenho uma resposta 100% sobre isso. Sobre tarifas. Sim. Então, eu tenho uma proposta de reforma tarifária. E essa proposta é muito simples. Quer dizer, por lei, naturalmente, precisa de uma lei, você cria as tarifas aduaneiras no Brasil, haveria 2 tarifas para cada produto. Haveria uma tarifa que seria a tarifa única. Para todos, a mesma tarifa, e essa tarifa seria variável. Para todos os bens manufaturados, ou mais amplamente, bens e serviços sofisticados tecnologicamente. Esse tinha uma tarifa para eles, que era única, uma só. E continuaria a haver, e certamente menor do que é hoje, a tarifa produto por produto, que é o que você faz, digamos, política industrial. Como é que funciona? Como é que a tarifa única funcionaria? Ela seria uma tarifa variável. Variável de acordo com o preço das commodities. Quando o preço das commodities estava baixo, ela era 0, essa tarifa. Quando o preço das commodities começava a subir, né, ou então as relações de trocas começavam a subir, que seria uma coisa mais... Mas eu prefiro o preço das commodities, que é mais simples. Isso. Começava a subir, de acordo com a lei, né? Haveria uma tabela e então o governo ia mudando a tarifa, ia subindo a tarifa única. E com isso neutralizava a doença holandesa. Essa tarifa única seria a tarifa única de neutralização da doença holandesa, seria o nome dela. E a outra tarifa, que seria menor, né? Seria a tarifa que se usa para você fazer política. Né? Então, com isso, isso é bem menor que a atual. Com isso, então, aí não há nenhuma possibilidade de vantagens particulares, etc. É um negócio assim, muito simples e muito direto. E resolvi o problema, né, da doença holandesa. Né? Então, aí você tinha que resolver também o problema da conta corrente, e resolvido os dois, o Brasil tinha condições de crescer. Porque, deixa eu contar uma coisa também que é interessante sobre o novo desenvolvimentismo. O desenvolvimento econômico é fundamentalmente um processo de acumulação de capital, de investimento de verdade, não investimento financeiro, que é outra coisa. Quanto maior for a taxa de investimento do país, maior tende a ser a taxa de crescimento do país. Há uma correlação bastante forte. E elas estão historicamente baixas hoje. As nossas são ridículas.
muito baixas. Estou 16% do PIB. 16% é um... Então, e há uma discussão sobre quais são as condições gerais da acumulação de capital. E as condições gerais, classicamente, são as condições microeconômicas. O que é isso? Você precisa ter educação e um pouco de saúde junto. Você precisa ter instituições que garantam a propriedade e os contratos e o funcionamento do mercado, portanto. Você precisa de investimentos na infraestrutura, não é? Que o Estado é responsável por isso, e você precisa de montar um sistema financeiro nacional que financie em moeda nacional, não é? As empresas que querem investir no Brasil. As empresas nacionais ou que querem investir no Brasil. Isso são as condições microeconômicas, que todo mundo sabe, não tem nenhuma novidade, e que todos os países, e certamente o Brasil, faz o melhor que pode para isso. Pelo menos tem tentado fazer o melhor que pode. Passou a gastar decentemente em educação, podia gastar um pouco mais, né? Mas já gasta bastante. Quer dizer, investe na infraestrutura, tem instituições muito boas, né? E tem um sistema financeiro, né, razoável. Aí veio uma segunda condição, um segundo tipo, uma condição macroeconômica de acumulação, para acumulação de capital, que é a condição de Keynes. Quer dizer, Keynes disse, olha, existe uma tendência à insuficiência de demanda. Como existe essa tendência, quer dizer, é preciso que o Estado intervenha, especialmente nos momentos de recessão ou tendência para recessão, para contraciclicamente garantir a demanda. Maravilha. Aí vem o novo desenvolvimentismo e diz o seguinte, ótimo, então estamos fazendo o melhor dos nossos esforços na micro, estamos com uma política macroeconômica keynesiana bem feita, quer dizer, séria, mas não é suficiente. Não é? Você precisa de uma terceira coisa, que é meio macroeconômica, que é o acesso à demanda. Essa é uma invenção do novo desenvolvimentismo. Que é? Que é você ter uma taxa de câmbio que torne competitivas as empresas que usam a melhor tecnologia. Isso é a taxa de câmbio que dá acesso. Se a taxa de câmbio no Brasil, em vez de estar em 5,60, 5,50, cai para 4,70, como nós falamos, aí as empresas não têm acesso à demanda. Foi o que aconteceu no Brasil em 2005, 2006 e 2014. Mexe com a política do câmbio flutuante ou se cria um câmbio especial? Não. O câmbio flutuante continua flutuante. Quer dizer, a política de tarifas ajusta isso. O que é preciso, né, é que o governo brasileiro faça duas coisas. Ele devia começar a fazer já. Ele devia fazer uma política cambial, adotar formalmente e dizer, olha, eu vou criar uma equipe que vai começar a estudar o problema da taxa de câmbio e acompanhar a taxa de câmbio, e a nossa ideia é que a taxa de câmbio seja competitiva para as indústrias que usam a melhor tecnologia, e para isso, então, quando a taxa de câmbio sair desse equilíbrio, de uma faixa de equilíbrio, num ponto assim, então o Estado intervém, faz uma política para manter... Então ela deixa de ser flutuante no sentido amplo como a gente tem hoje. Que... É flutuante... A não ser no sentido quando o Banco Central entra comprando tal, aliás, não andou fazendo isso recentemente. Mas ela continua flutuante, mas mas o Estado intervém. Com contramedidas. Com contramedidas quando o câmbio se aprecia.
porque existe uma tendência à sobreapreciação da taxa de câmbio, que é crônica e cíclica. Sim. Em países como o Brasil, por uma série de fatores que eu já falei de outra forma. Em segundo lugar, ele precisa reconhecer que existe doença holandesa. Ele pode perfeitamente dizer, olha, hoje não tem doença holandesa, mas o Brasil teve doença holandesa de tanto a tanto, e não foi só aí, não foi só nessa época, e, portanto, portanto, nós reconhecemos que existe esse problema e nós vamos ficar atentos a esse problema. Nenhum governo não faz isso. Tem medo, né? Tem medo dos neoliberais. Porque os neoliberais não querem saber disso, de jeito nenhum. Professor, tem um monte de gente que sabe, a gente sabe, mas tem um monte de gente que até agora não sabe. O que é a doença holandesa? Por que ela tem esse nome? Ah, sim. O nome... Tem a ver com uma flor? Com que é? Não. Tulipas? Não tem, não. Não foi da crise das tulipas. Não, outra coisa. É outra coisa. Eu sei. Então, em 1960, a Holanda descobriu gás de petróleo no seu território. Isso. Então, a Holanda começou a exportar gás de petróleo, né? E a taxa de câmbio começou a se apreciar. E aí, de repente, né, eles viram que eles estavam acabando com a sua indústria. Isso. Estavam trocando gás de petróleo pela Philips, por exemplo, entre outras grandes indústrias que eles têm. Viram que isso era um absurdo, né? E trataram de fazer uma série de políticas que eu não sei quais foram, para neutralizar esse problema e voltar a crescer. E fizeram. E aí, lá por volta de 1973, o The Economist, referindo-se a isso, o que tinha acontecido na Holanda, chamou isso de doença holandesa. E ficou esse nome, então. E vale a pena... Que a Noruega resolveu o seu problema de petróleo criando um fundo lá especial, dizendo isso não interfere no câmbio e na indústria. Exatamente. Que a Noruega é o contraponto dessa doença holandesa. Exatamente. Ainda que não tenha teoria, mas eles fizeram o certo. Às vezes, economistas desenvolvimentistas dizem que o Brasil precisa procurar uma nova tendência industrial, uma nova vocação industrial. Justamente para que o Estado possa atuar na economia de uma maneira mais eficiente. Ou seja, que nós não podemos sair por aí atirando, metralhando intervenção ou atuação na economia para todos os lados. Nós precisamos buscar pontos focais. O senhor concorda com isso? Concordo. Mas veja o seguinte, quer dizer, o novo desenvolvimentismo, ele defende uma política industrial, que é o que você está falando. Mas, antes disso, ele defende uma política macroeconômica. O novo desenvolvimentismo é uma macroeconomia do desenvolvimento, respeitando o mercado, mas dizendo, olha, eu preciso baixar a taxa de juros. O primeiro paper que nós escrevemos, aí fui eu e o Nakano ainda, em 2001. Foi um trabalho em que nós criticamos fortemente a taxa de juros que se praticava então. Foi o primeiro paper que fez isso, salvo engano meu. E foi esse que me levou ao rompimento com os meus amigos lá no Plano Real. Porque eles mandaram cartas protestando, etc. Mas era um escândalo esses juros. Diziam eles que precisava era para controlar a inflação. Eu não vejo nenhuma razão para que você precise de uma taxa de juros real de 6%, naquela época estava em 10%, 10,5% a 11%. Quando nos países ricos você precisa muito menos do que isso para controlar a inflação. Precisa ser uma taxa de juros um pouco maior do que a taxa de juros no comum. Né? Mas é só isso. Né? O resto, aí o mercado faz.